Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do ControllerCast. Sou Francisco Rodrigues e estou aqui com a referência, um cara que eu admiro muito, um cara que é show de bola no que faz com muita maestria, mas eu não vou falar o nome dele não, deixa ele se apresentar aí, meu Boa noite, amigo. galera. Eu sou o Wellington Castro e já atuo na área há mais ou menos uns 20 anos. E assim, a área de vendas, que é uma área que é incrível, e tô aqui. Muito bem. Eu conheci o Wellington quando ele era gerente de uma loja de roupas no shopping de Juazeiro, né? Perfeito. E depois veio Isso. para Petrolina. E isso você já vem nessa jornada. Hoje você está como consultor e gestor de Perfeito. uma rede, né, de aproximadamente aí 20 lojas. Como é o seu dia a dia hoje? O que é que o Wellington trabalha hoje? É muito mais vendas? É muito mais gestão de pessoas? Quais são... Na verdade, são ambos, né? Porque, por exemplo, para que eu possa chegar ao resultado que eu quero, que são as nossas metas, eu preciso cuidar de pessoas, né? Então, eu tenho que gerir essas duas coisas de uma forma muito precisa. Porque algumas pessoas dizem que quando você é o cara do número, você fica frio. Você entende de números e esquece de pessoas. Mas eu consegui unir essas coisas, essas duas coisas, fazer a junção dos números com pessoas e que tem dado muito certo, né? Eu tenho uma frase que eu utilizo muito que, assim, tem dado muito certo. Quando você entende que as pessoas que estão em sua volta são elas que vão lhe trazer o resultado, então você cuida bem delas para que elas possam fazer o seu processo, terminar o processo que é a entrega de números, de resultados. Então, pessoas entregam números, realizações, pagam suas contas, as contas delas, ajudam pessoas. Então, é isso que eu prego, sabe? Cuidar. Pessoas, ela é o elemento principal de tudo. Cara, você já começou trazendo um insight aí, né? Quando você fala que você cuida das pessoas para que você consiga, para que Elas possam cuidar do as processo. organizações, as empresas que você, né, faz a gestão, elas possam conseguir atingir os objetivos. Perfeito. Então, isso já é um insight fortíssimo, porque a gente vê muito no mercado onde empresários, empreendedores acham que é só contratar a pessoa e botar lá e pronto, e deixar a coisa acontecer. E aí a gente vê que não é bem assim, que existe uma necessidade. Isso, cada dia que passa, está se tornando mais forte. Esse é um sentimento meu. Né? Isso você tem sentido uma diferença? Você já está no mercado aí desde 17 anos, Perfeito. então você pegou aí talvez gerações diferentes aí. Como é que está sendo essa transição? Você tem sentido dificuldade? Como é que é a turma de hoje em dia em relação à turma da geração anterior? Olha, a turma da geração anterior, elas tinham mais vontade, mais fome de vencer, acreditavam mais. As de hoje, a gente está tendo uma dificuldade, inclusive até para contratar, cara, sabe? Eu não consigo entender, porque antigamente a gente ouvia que era até uma música de Legião Urbana que dizia assim, geração Coca-Cola. Era o pessoal, o jovem da modinha, mas isso foi mudando e eles, da minha época, né? Alguns conseguiram crescer, evoluir, mas hoje eu estou sentindo muito isso em relação à contratação, porque eu tenho um exemplo disso, porque outro dia eu fui fazer uma contratação e eu conversando com essa pessoa, falei assim, como é, você precisa ou necessita? Aí a pessoa falou, não, eu preciso, mas seu esposo trabalha? Aí ela disse, ele trabalha, faz um bico ali, mas como é o horário? O horário de shopping, você tem que trabalhar todo domingo? Aí eu falei, qual é o seu objetivo, sua perspectiva de vida, o seu propósito? Não, meu propósito é ganhar minha grana e conseguir manter a minha família e ter o suficiente para sobreviver. Eu falei, então a gente pode fechar, né? Resumindo, aí ela falou assim, mas como é, trabalha de domingo a domingo? Eu falei, e aí uma folga na semana. Muito obrigado. Não Eu posso. falei, não entendi. Ela fez, muito obrigado. Não dá para ficar porque assim eu ganho uma Bolsa Família e pela quantidade dos filhos eu consigo receber R$ 900 por mês e meu marido E faz um está bico. satisfeito com isso? Aí ó, a palavra que satisfeita. E aí ela fez, meu marido faz um bico, então o que a gente ganha dá para sobreviver. Aí você para e fala, meu Deus, sobreviver. Quer dizer, alguém que sobrevive está morrendo, que Isso. É sobrevive diferente de viver. de viver. É. Então aí quando você para,
Que jovem, qual é a mentalidade do jovem de hoje? Porque na minha época, inclusive, assim, antes de eu entrar no mercado profissional, eu tinha a preocupação de dizer assim, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu tenho que fazer E para a gente melhorar? tinha, digo isso que eu me incluo nessa situação, a gente tinha vontade de crescer, a gente Pronto, tinha, era sangue perfeito. no No olho, né, olho, de correr perfeito. atrás. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, foi acho não, minha única experiência carteira assinada, eu passei 6 anos, entrei lá como assistente, zero verde, sem Cara, nunca ter trabalhado, e saí como gerente. olha Então, a assim, vontade. foi toda uma carreira Chegou como e uma página em branco e fez uma história. fiz uma história. E foi uma Perfeito, faculdade para mim. perfeito. E aí, eu lembro que tinha sofrido uma queda de moto, tava em casa da atestada, aí chegou o carro da empresa lá. Fulano, não, Francisco, fulano tá me chamando lá na empresa. Eu digo, eu dei atestado aqui com a perna arrebentada, mas vamos lá Cara, ver o que é. Quando eu cheguei lá, ele disse, isso eu trabalhava na contabilidade da empresa. E ele disse, eu quero que você seja gerente de frota. cara, E como assim gerente de frota? Eu nunca trabalhei com isso, não tenho a mínima ideia do que seja. Só trabalhei, minha maior experiência tinha sido com financeira e contabilidade. Aí ele disse: e a parte técnica você aprende. Eu quero, o principal objetivo é redução de custo, e isso aí você domina. E aí eu disse: tá certo. Eu nunca neguei desafio, velho. Se ele, que era o principal interessado, confiava no meu taco e ele sabia que eu não tinha um conhecimento técnico, eu tava com a faca e o queijo na você tinha uma mão. Eu vontade, ia cara, que ele crescer, eu ia dominava. ganhar mais, eu ia Perfeito, ganhar, tipo, 3 vezes o que eu tava ganhando. Então, é essa vontade que a gente não tem percebido nas pessoas hoje, perfeito. sem generalizar, É. né? Mas é uma Mas a grande grande maioria. maioria, infelizmente, tem sido É, nessa é. situação, né? E eu vou te dizer para você, é o que eu disse hoje ao entrar aqui na recepção. Eu faço jus a isso porque eu achei incrível. Sabe qual é o problema das pessoas? É porque elas só estão fazendo um. E sabe quem é que faz a diferença? É quem está sempre fazendo algo a mais. Isso é importante. O algo a mais lhe coloca você em lugares que você nunca mais imaginou estar. Então, ele sabia que você não tinha a habilidade, mas sabia do seu caráter e que você era um cara que fazia algo a mais. O Exatamente. que está faltando é isso. O que acontece nas pequenas, médias e grandes empresas é que uma grande maioria só sabe cobrar de salário, mas ele não olha para dentro dele e diz assim, poxa, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu estou fazendo? É o exemplo do funcionário que já tem muito tempo e chegou um funcionário novo na empresa, um estagiário, e daqui a pouco esse estagiário já estava em alguns setores que aquele mais velho nunca esteve. E esse funcionário ele foi cobrar ao patrão, ao investidor, porque é que aquele cara chegou um dia desse e já estava sentando na janela. E aí o patrão falou assim, pronto, você quer uma resposta? Vai lá na quitanda comprar umas frutas para mim, porque eu preciso fazer uma reunião e eu quero fazer com frutas. Mas eu quero só laranja e banana. Ele, tá bom. Ele foi lá e perguntou, tem laranja? O cara disse, não tem não, estou esperando chegar. E banana, as minhas estão ruins, mas chega para semana. Ele, tá bom. Saiu, voltou, ele fez, ó chefe, não tem não. Não tem laranja nem banana. E ele disse que só chega para semana. E aí eu disse, então sente aí que eu vou perguntar agora a fulano de tal, a Alessandra. Alessandra, eu quero que você compre laranja e banana para mim. Beleza? Que eu vou precisar fazer uma reunião, eu quero fazer uma reunião só com frutas. Ele, beleza. Desceu, quando chegou lá, tem banana, tem laranja, o cara disse, tem não. Porque só vai chegar tal dia e a banana tá ruim. Ele fez, então você tem melão, você tem maçã, você tem melancia. O que é que você tem de fruta aí de diferente? Aí o cara tem um essa e essa. Aí ele falou, tá bom. E quanto é que você pode me fazer de preço? Ó, o preço da melancia, um exemplo, tá R$ 10, mas se for para um evento que você vai fazer aí na empresa, e eu sei que você vai fazer um investimento mais alto, eu dou um desconto aí de 10%. Ele fez, pronto. Então eu só vou lá e daqui a pouco eu te retorno. Quando ele chegou lá, ele fez, ó, não tem a banana. Quer dizer, a banana tem, mas está ruim. A laranja Não não tem, tem. mas vai chegar para a semana. Só que tem melão, tem melancia, tem maçã, tem pera. E eu já fiz uma pesquisa de preço, inclusive eu barganhei desconto.
Aí ele fez, tudo bem, Alessandro, pode ir. Você entendeu agora, já? Por que que ele cresceu? E A ele está diferença crescendo na está no empresa? algo a É mais. algo a mais, É, cara. É muito importante. é. E quando E as você... pessoas não entendem isso. Hoje o que você mais escuta é assim, ó. Eu não tô sendo pago para isso. Pronto, perfeito. E provavelmente, aí eu complemento agora. É, Provavelmente nunca será. perfeito. Porque não funciona no mercado a gente querer ganhar mais para poder depois mostrar serviço. Pronto, não É o existe inverso. isso. Não existe É, isso, não existe. é, Isso é tem que ser. perfeito. Aqui é mundo real. Não É, tem conversinha pronto. bonita Perde não. ali, né? Não é Inverte as coisas. inverte E e não é não assim. funciona e não É, funciona. A gente tem que mostrar o serviço para poder e as pessoas não têm entendido isso. e assim, é interessante porque eu digo por experiência própria, né? No início da minha carreira, com 17 anos, eu era uma página em branco também, com muita vontade. Eu dizia assim, eu necessito crescer, eu não preciso. Porque precisar, falta de, tanto faz. Mas necessitar, se faltar, me prejudica. E eu falei, eu tenho que crescer, porque eu já amava esse mercado, Espera sabe? aí, você me chamou a atenção aí. Você falou, é a segunda vez que você fala entre A necessidade necessidade e e precisar. Qual é a precisar. diferença? Explica pra gente O aí. cara que precisa, se não vier para ele, tá bom. Ele não está perdendo nada. Mas o cara que necessita, a falta de vai lhe prejudicar, vai lhe fazer mal. Entendi. Então há uma diferença de necessidade para precisar. Então eu sempre tomei para mim a necessidade, Perfeito. porque se faltasse eu estava perdendo muito e poderia a ponto de me prejudicar. Perfeito. Então o que eu fiz? Entrei nesse mercado e aí assim, coloquei meu currículo, né, na época foi bem interessante, porque eu namorava ainda com minha esposa. Ela disse: "Bota o currículo". Eu fiz: "Faz com sua letra bonita". Aí ela fez, eu entreguei e eu não acreditava, cara, que ia dar certo, né? Era muito jovem, já É, gostava de mas ler. aí desculpa lhe cortar aí, mas só um detalhe. Quando você falou faz com sua letra o currículo, explica porque É, as é, pessoas hoje em dia não entendem, é, não. não, eu vou dizer, a letra era uma letra de doutor. Mas o currículo você comprava um Um formulário, pronto. formuláriozinho, Foi isso foi que um formulário, comprava na preenchia papelaria o na formulário, né? papelaria, tudo Preenchia. direitinho. Aquele currículo antigo, né? Que agora é outro, a gente digitaliza, né? Sim, sim, sim. Então, aí ela fez e eu não acreditava, eu entreguei e isso foi em 1998. Cara, quando eu recebi a ligação dizendo que eu tinha que comparecer lá porque eles iriam me contratar, fiquei em êxtase, sabe? E eu falei assim, agradeci muito a Deus. E aí, quando eu iniciei, Já era na área de já vendas? era na área de vendas. O que é que você vendia? O que é que você começou a vender? Calçado e confecção, que eu vendo até hoje. E as minhas ideias, né, os pensamentos. Mas, assim, quando eu entrei, eu tomei um choque, né? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho que entender disso. Mas tinha eu sempre fui muito observador, tinha um cara lá que eu achava um cara expert mesmo na área, sabe? Eu falei, cara, tinha uma expertise mesmo, o cara era muito desenrolado. Eu falei, é esse aqui que eu vou colar. E aí, primeira semana, segunda, né? Aí isso foi novembro. Eu já entrei em novembro, cara, só pra você ter uma ideia. Aí dezembro, o calor, meu amigo, o caldeirão das vendas. Sim, sim. Imagina aquela época que tudo era muito aquecido, né? É. Hoje a Não gente tem que tinha trabalhar venda. mais. Hoje você tem a concorrência da internet, tem muita gente que compra sem Perfeito. sair de casa, mas naquela época. Pronto, era só o físico. E aí, assim, cara, eu vi o cara trabalhando e falei, cara, que massa, eu vou aprender com esse cara. Eu já tinha essa coisa de observar muito, né? Aí eu tive uma dificuldade com o produto e ele vinha passando. Olha que coisa. Eu falei, irmão, eu tenho dificuldade, não sei onde é que tá o produto. Ele fez, se vira, meu irmão. Você é meu concorrente aqui. Cara, o cara que eu acreditava e que eu achava que não ia me decepcionar. Naquele momento, eu na aflição, todo mundo me gritando, vai, eu quero calçado tal, que não sei o quê. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí subi, fiquei no estoque, né? A lágrima querendo descer, muito novo. Sim. Aí comecei a chorar, né? Caladinho ali. Aí tem um cara que hoje ele é da, daquela Igreja Universal, lembrei, Sim, da sim. Universal. E aí o Mauro aí ele fez assim, irmão, eu não sou o melhor vendedor aqui, mas eu conheço esse estoque na palma da mão. Qual é a sua dificuldade? Eu falei, cara, naquele caos, sabe? Naquela agonia, achando que não tinha ninguém, Deus foi lá e mandou uma luz. Eu falei, cara, eu tô com dificuldade nisso e nisso.
Mas aquilo serviu de lição para mim. Eu aprendi e falei assim, você tem como me ensinar o estoque, mapear o estoque para mim todo dia? Eu fiz, só subir todo dia aqui, eu vou dizer onde está tal lugar. Eu comecei a mapear. Eu falei, agora eu vou estudar vendas. E comecei a estudar de uma forma, sabe, muito agressiva. O que é que acontece? Vira 99, o investidor abre a outra loja, né? E aí, aquela coisa, quem vai, quem não vai, quem vai, o cara foi. Daqui a pouco, a esposa, né, do investidor disse assim, eu quero o Wellington lá com a gente. Ele fez, eu ia tirar ele. Ela fez, eu quero ele porque ele é uma página em branco e eu vou escrever uma história. Eu sei que ele tem muito potencial. E eu escutei isso, né? Eu escutei, não foi ela que me disse, porque eu ia descendo e a escada dava acesso ao Sim, caixa sim. e eu parei, eu falei, meu Deus, será que eu vou sair? Essa vai ser o dia que eu vou sair. E aí ela veio, mais uma vez, Deus agindo, e eu fiquei. Eu falei, agora eu vou fazer jus. É interessante porque, assim, tudo que eu aprendi foi empiricamente, sabe? Sim. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer? Meu Deus, o que é que eu... Não tinha ninguém que eu conhecia do mercado com experiência, a não ser o cara que me deu fora, que era E do naquela grupo. época também não tinha a facilidade de informação de hoje, Não né? tinha. Mas existiam os livros sempre. Né? E eu sempre tive o hábito da leitura. Então eu falei, cara, como é que eu vou fazer? O cara que eu tenho admiração e que é ponta de lança aqui me chamou de Fechou as concorrente. portas. Eu falei, já sei, vou estudar. Aí comecei a estudar. Todas as vezes, quando o investidor dizia assim, poxa, eu vou precisar de fulano, fulano, para fazer uma arrumação de estoque à noite, e assim, eu quero saber com quem eu posso contar. Aí eu dizia, tem um compromisso, tem um compromisso. Levantava a mão e dizia, eu estou aqui. Só que o que é que aconteceu? Naquela época, esse dizezinho chulo, né? O babão, tá Sim, babando, sim, pô. sim. Só que eu parava e falava assim, alguma coisa dentro de mim dizia assim, continue no Tá foco, no caminho certo. continue no foco, não se distraia. Me incomodava um pouco, mas quando eu parava, eu dizia, meu Deus, aqui tá me mantendo. Aí, em 99 eu caso, 99, 2000 mais ou menos, eu falei, agora a responsabilidade aumentou. Aí comecei. Aí o que é que acontece? Esse cara foi demitido, o tempo se passou. Eu continuei estudando. Cara, eu me tornei líder, né? Um gestor da empresa. E Nessa mesma nessa empresa. mesma empresa. E, ó, por ironia do destino, esse cara passaram-se os anos, 5 anos mais ou menos, ele volta com o currículo, né? E eu vinha passando, né, para ir para o estoque. E aí eu só ouvi quando ele falou assim, ele me viu, ele fez, cadê o gerente? Tá aqui. A menina, o que é currículo? Ele passou aí. Ele fez, não vi. Não acreditava em mim, para você ter uma Sim, ideia, né? sim. Ele me viu, ela disse, ele passou aí. Aí eu voltei. Quando eu voltei, fui para um lado do estoque, era um ponto, da loja que era um ponto cego. Ela fez, ele passou de novo, vamos lá. Aí ele, quando ela disse, olha ele aqui, ele parou e fez, segurou um currículo, ele fez, é você? Eu falei, sou eu. Ele parou, ficou. Eu falei, é o quê? Ele fez, estou passando uma dificuldade e retada, cara. Estou desempregado. Eu falei, está empregado. Vem daqui uma semana. A menina olhou para mim assim, fez, hoje você não fez nenhuma entrevista, eu disse, eu conheço. Aí liguei para o investidor, ele era um cara problemático. Sim. Ele fez, eu liguei para o investidor, ele fez, rapaz, você vai contratar o cara de novo? Esse cara não dá problema. Eu falei, eu quero cuidar dele. E eu já pedi para agilizar. Ele fez, tranquilo, quem gera é você aí mesmo. E esse cara passou um ano comigo, porque depois ele deu problema. Sim. Mas no dezembro ele sobe, né? Eu estou lá ajudando a equipe, porque eu sou a liderança termômetro, eu gosto de estar em cima, sentir, participar No meio da no operação. meio da operação. E aí ele sobe, aí ele diz, eu queria falar com você. Eu falei, pô, meu irmão, nesse caldeirão. Ele fez, não, por favor. Aí olha para mim e começa a lacrimejar, né? A lágrima cair nos olhos. Aí eu falei, o que foi? Tá com um problema? Ele fez, eu queria lhe pedir. Eu falei, já lhe perdoei. Você está aqui por isso. Vai em paz, vai trabalhar. A oportunidade que você não me deu, eu fiz diferente. Então, hoje assim, aquilo me ensinou, tá? E eu ouço muito isso do E Ninja. você deu uma verdadeira lição para ele, né? Cara, Certamente ele passou a enxergar um contexto de uma situação semelhante que ele pudesse vir
a passar de uma forma diferente. Perfeito, perfeito. E aí, assim, hoje eu uso isso que o Ninja está sempre no podcast, né? O Loucão que xinga, que ele diz assim, o mal que você fez em mim, eu corrijo em mim e não repito no outro. Então, o que ele fez Fantástico em mim, isso. eu tive a oportunidade para fazer, mas eu falei, vou fazer diferente. Eu vou mostrar para ele que o que ele fez eu corrigi em mim, que eu poderia fazer em alguém se eu não tivesse vivido isso. Sim. E aí, cara, depois disso as portas se abriram, sabe, de uma forma Eu avassaladora. acredito muito, Wellington, na lei do retorno. Perfeito, Né? Então, aquilo que você planta, você vai colher. perfeito. E não adianta você plantar mamão e querer colher melancia. Não Você vai pode. colher aquilo que Que você você está plantou. plantando. Então, se você está fazendo bem, não tem como, cara, é infalível. Isso Perfeito. é, eu acredito assim, cegamente. Perfeito. Então, se você fez o bem para esse cara aí, eu não tenho dúvida que você certamente foi abençoado. Então, você, além de abençoar o cara no sentido de que não penalizou da forma que Perfeito. ele fez com você, você ainda deu uma lição, ainda fez um ensinamento. É, E aí você é abençoado no sentido de que tem um retorno de um bem que você plantou, e é perfeito. abençoado no sentido de estar ajudando outras pessoas, cara. Perfeito. Isso é fantástico. Agora, a minha curiosidade é o seguinte: você, desde os 17 anos, está trabalhando na área de vendas. Perfeito. O que é que ele fez ir para a área de vendas? Sua mãe queria que você fosse médico. E você Perfeito. sentiu que certamente teve algum momento, uma virada de chave que você disse, pô, aqui é o caminho. Perfeito. Que Perfeito. Eu vou dizer, eu volto mais um pouco. Eu era mais novo na época, eu tinha acho que uns 13 a 14 anos, e minha mãe tinha uma costureira que ela era fiel. Eu acho que toda mãe, né, daquela época. Ela sempre fazia as roupas dela lá e era de praxe ela me levar, porque o filho dela estudava comigo. Então a sim, gente se encontrava lá e ficava batendo um papo. E um dia esse meu amigo não estava. Aí minha mãe estava lá, a gente ficou conversando, eu conversando com ela. Ela parou e fez: Menino, tu é incrível, hein? Eu falei: Por quê? Ela fez: Você fala tão bem. E assim, pela idade que você tem, você é tão extrovertido. Você sabia que você tem perfil de vendas? Eu falei: A senhora entende o que de vendas, rapaz? Minha mãe quer que eu seja médico. Aí minha mãe: É isso mesmo. Aí ela fez: Mas tudo bem, mas você tem uma lábia. Aí eu falei: Não, mas eu quero medicina. Só que meu pai, analfabeto, cara, ele naquela época que o empreendedorismo dava certo, quando o cara não tinha muito estudo. Meu sim. pai só sabia fazer o nome porque minha mãe ensinou. Mas era um cara incrível para negociar e para vender a ideia dele. Comerciante nato. Perfeito. E eu olhava aquilo ali, me fascinava. Eu falei: Meu Deus, não é possível. Mas nunca dele dizer assim: Eu quero que você enverede para esse caminho. Nunca. E eu ficava comigo assim pensando, sabe? Eu dizia: Capaz, o Coroa fez uma negociação e eu vi que gerou um bom dinheiro. E era um cara que era incrível ele, sabe? Ele já morreu hoje, morreu com 53 anos de idade, já tem Novo, alguns morreu anos. novo. E ele compartilhava as bênçãos que ele ganhava. No nosso bairro tinha algumas pessoas que tinham dificuldade financeira. E ele era muito exagerado, sabe? Era muita fartura a nossa feira. Quando minha mãe dizia: O fulano então tá passando necessidade, ele dividia a bênção dele que ele ganhava com as pessoas. Coisa boa. E aí, cara, eu falava: Meu irmão, que cara é esse? O cara não tem muito estudo e consegue entender que ser altruísta na vida das pessoas é muito importante, porque o que vai volta e volta. Porque assim, é interessante a lei do retorno. Vai um e volta dois. Sim. Né? É incrível quando É. você, independente do que você mande, Isso. né? Isso. Então, Por bom e por ruim, né? por bom e por ruim, perfeito. E aí, então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei: Cara, será que é medicina mesmo? E o tempo foi passando. E aí, surgiu uma vontade muito grande de trabalhar, porque minha mãe, naquela época, ela tinha se separado do meu pai. A grana, por falta de sabedoria, ele fez ele se perder, Sim. tá? No caminho. Mas então, aí minha mãe continuou cuidando da gente da melhor forma e querendo que a gente fosse para a medicina, né? Aí ela disse: Eu vou primeiro formar você e você forma os outros. Só que aí, a vontade tanto de trabalhar e de gerar uma independência, e naquela época dizia assim: Você ouvia muito, ainda escuta alguma coisa ou outra. Quem não conseguiu nada, vai para as vendas, né? Não consegui nada, se não der certo em Isso nada, era muito forte, né? cara, era muito forte. E aí eu falei assim: Não quer estudar, não, vai ser vendedor, Pronto, né? vai ser vendedor. Cara, sabe? E aí eu falei: Rapaz,
não está tendo uma oportunidade para mim em outra área, eu vou ver para as vendas. Eu vou fazer jus ao que Dona Maria me disse. E, cara, por incrível que pareça, sabe, Júlio? As coisas foram acontecendo de uma forma tão incrível e tão avassaladora que eu falei, me encontrei. Tem muitos jovens que até hoje, né, desde a sua juventude até a fase adulta, que eu tenho alguns amigos assim, Sim. que estão perdidos ainda. Mas eu me achei com 17 anos, pô, na minha área. E depois Como dali, foi, cara, como foi que você recebeu? Certamente você recebeu lá, começou a vender e recebeu a primeira comissão, o primeiro fiquei salário. Qual foi a incrível. sensação? Ah, fiquei em êxtase porque eu pensei comigo ali, cara, dependeu de mim. Então, se eu continuar focado, eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem, porque eu estou vendo que o meu maior concorrente sou eu mesmo. Eu não posso estar me preocupando com quem está chegando agora ou que já chegou depois. É tudo um planejamento, é tudo uma estratégia. E o conhecimento, ele está acima de tudo. É a busca, a vontade. Eu falei, cara, eu quero mais. Como é que eu tenho que fazer para querer mais? Mais conhecimento. Estar mais atento. Aí comecei a estudar algumas coisas, porque naquela época era época de pouco curso também. Comecei a ler alguns Sim. livros que falavam sobre linguagem corporal, sabe? E fui desenvolvendo alguns gatilhos, sabe? Empiricamente. Eu comecei a testar, eu comecei a ser laboratório de mim mesmo. Eu falei, cara, deixa eu testar aqui fulano de tal. Ele é muito fechado, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, vou tentar descontrair. Se ele sorriu, eu vou ver até onde vai isso. E, cara, o tempo foi passando, Francisco. Eu fui começando a fazer isso quando, geralmente, as pessoas que eu conseguia tirar um sorriso, era 90% da venda garantida. Eu agregava mais. Opa! O segredo está em tirar um sorriso. E aí eu comecei a fazer isso. E anotava. Eu falei, é massa isso. Descobriu a A fórmula. fórmula. Aí, como eu li um pouco a palavra, e assim, a palavra tem muita coisa, muito gatilhos para o nosso mundo, cara. E eu vejo que grandes coaches hoje que estão no mercado em evidência são os caras que estão vivendo da palavra. O Sim. que é que ele faz? Ele entende, tá? E Do jeito aplica dele e aquilo cria ali uma no dia a roupagem dia. diferente para que todo mundo Sim. entenda, Sim, sim. né? E aí eu tinha essa facilidade de, quando o cliente meu chegava que me esperava muito, eu falava, pô, tá esperando, só tem um café, mas ela falou que tá com sede, quer uma água. E se tivesse um refrigerante era bom. Eu metia a mão no bolso, cara. Dizia, eu vou deixar aqui seu produto, já vou. Vai calçando aí, vai onde? Eu digo, vou aqui do lado. Aí vinha com os refrigerantes. A galera ficava, como assim? Só que eu li a palavra e eu descobri lá em Provérbio 18, 16, que é uma chave que muita gente usa. E alguns coaches que estão em evidência, eles sinalizam isso. É o presente, cara. E tá lá. O presente, ele alarga o caminho e te coloca diante de reis. É incrível porque é uma chave, cara, que você abre, não é uma portinha, não, são portões. E as pessoas acabam se sentindo na obrigação de retribuir. Entende? Acho bem interessante a sua fala aí, porque ela vai de encontro a algumas crenças que foram quebradas, que a Perfeito. gente vinha nessa ideia que você falou de que, não dá certo, vai ser vendedor, não estudou, vai ser Perfeito. vendedor. Perfeito. E a gente passa por essa é a minha visão e você depois vai Sim. falar se concorda ou não e fica à vontade. A gente passa por um momento de transformação onde a profissão do vendedor ela passa a ser hoje muito mais valorizada Perfeito. e quebrou-se esse tabu de que Esse vendas é paradigma, dom, né? Perfeito. né? Perfeito. E agora a gente entende que vendas é técnica. Eu tinha esse entendimento e eu dizia, eu sou um péssimo vendedor. Perfeito. Hoje, se eu sentar na frente com um possível cliente para vender contabilidade, dificilmente eu perco essa venda. Perfeito. E aí, o que me chamou a atenção é que isso lá atrás, você estudava sem ter tanta facilidade a acesso à informação Perfeito. como a gente tem hoje. A necessidade. Você anotava o que você falou aí, ou Anotava seja, tudo. você tinha o CRM, cara, no caderninho, Tinha tudo. né? Sem ferramenta, sem Sem estrutura ferramenta. nenhuma. E isso não só anotava, como você estudava e chegou à conclusão, como você disse, poxa, 90% dos clientes que eu consigo arrancar o sorriso, eu consigo vender. Porque Porque você analisou os dados sem ter informação. Perfeito.
Isso mostra o diferencial e mostra que hoje não é, não é que foi sorte, né? Como as pessoas dizem. É um trabalho que você vem desenvolvendo lá de trás. Eu Que costumo dizer assim, fantástico isso. quando a galera diz, ah, fulano de tal tem sorte. Eu falei, ó, não é não, pô. Sorte é quando, junto com a preparação e a oportunidade se encontram, dá o nome de sorte. Você precisa estar preparado. Eu não conheço ninguém que Perfeito. venceu sem a busca do conhecimento. Hoje, Wellington, eu me permita eu entrar um pouco nesse assunto. E hoje eu acompanho e sou cliente de uma das lojas que você trabalha, que é a Aramis. É. Permita falar Sim, aqui. sim. É, e aí a gente sempre tá lá, aquele happy hour. E eu percebo isso de forma muito forte, que vocês aplicam a maioria das técnicas Perfeito, que são ensinadas nos livros hoje. perfeito. E eu estava numa aula em São Paulo, no G4 Educação, Hum. uma aula sobre vendas, e o cara dizendo as técnicas. Uhum. E aí, coincidentemente, tinha um colega nosso aqui de Petrolina lá também, que a gente se encontrou lá. E aí ele dando o exemplo, e eu disse: tudo isso que você está falando isso aí, tem uma loja lá em Petrolina chamada uma Aramis, franquia da Aramis, que aplica tudo isso aí. perfeito. E não é à toa, me corrija se eu estiver Não. errado, acho que você já compartilhou isso em outro momento, é que hoje a Aramis Petrolina é uma loja fora do shopping, porque já é um fator, Perfeito. né, de De dificuldade dificuldade, maior, eu chamo né? de rosa no deserto. É uma Ela loja tá fora do sozinha. shopping, no interior do estado, no Pronto, Nordeste, perfeito. e eu acho que ela se equipara às maiores Aramis hoje do Brasil. É, perfeito. Cara, pegando um gancho seu, recentemente, a Marquinhos até postou, né? O meu gerente, ele estava tendo um G4, parece que era em São Paulo, era em Recife, e quem tava era o dono das Richard, franquias, Richard. E aí ele falando de case de sucesso e tal, e tinha algumas pessoas daqui de Petrolina. Aí alguém questionou assim: você fala muito de case de sucesso das outras empresas, mas me diz um case de sucesso das suas lojas, ao meio de cento e tantas lojas, porque são cento e poucas lojas. Ele fez: eu tenho. Eu tenho uma que ele é case de sucesso em todos os fatores, em todos. Aí ele fez: quem é ele? Petrolina. Cara, caramba. cara, Você tem cara, Aramis nos maiores shoppings de São Paulo, você cara, tem Aramis em todas sabe? as grandes capitais e Petrolina se Né? destacando. Pois é, porque tudo isso quando você vai mensurar o público, né, a população, Sim. né, A quer se desvantagem é comparar, enorme de cara, vocês, não se né? compara. Eu costumo dizer assim, eu até brinco com o Marquinhos, quem você já assistiu os 300 de Spartacus, né? Já ouviu Não, falar? já sim, Foi já um ouvi cara que falar, mas não lutou, assisti. é uma coisa histórica, né? Mas os caras acreditaram tanto no potencial deles, que eles conseguiram vencer 30 mil homens com 300. Aí eu falei, nós somos os 300 de Espartacus, Que massa. sabe? Porque eu vou te dizer para você, sabe o que nos move? É a fé, cara. A gente acredita, sabe? Fielmente. Por exemplo, dezembro a gente tinha uma meta, o Marquinhos chegou para mim e fez, e aí, dá? Eu acho massa isso. Eu olho para ele, dou um tapinha no rosto e falei, já tá entregue, cara. Você crê, fez, você tá dizendo? Como é que a gente tem que fazer? Eu falei, princípio da unidade, vamos fazer uma reunião com todo mundo e já dizer que nossa meta tá entregue. Só precisamos trabalhar. Esse é um desafio que Deus nos deu, e quando você entende muita palavra que você busca, você consegue viver nisso. E Deus é interessante, antes dele lhe dar qualquer coisa, qualquer desafio na vida, Ele já preparou ele tudo. primeiro termina, cara. É. Só que por causa do livre-arbítrio, a gente se perde, a gente escolhe dar errado. Mas na verdade, Deus fez a gente para dar certo. Por Isso é causa muito das forte. nossas escolhas, a gente perde as grandes oportunidades. Isso é muito forte. Tá? Então, assim, é muito importante você entender que o desafio vem porque Deus já terminou lá atrás. Siga, só acredite, deposite a fé lá naquele local e não se distraia. E todas as vezes que pensar em desistir, você bata no peito e diga: eu necessito. Eu não preciso, porque se eu desistir aqui não vai me fazer falta. Mas a necessidade vai faltar para minha família, para mim, tá? E para as outras pessoas que depois que eu estiver transbordando, eu vou poder ajudar.
É o que vai, é o que me fez seguir em frente, sabe? Continuar. Hoje eu tive uma reunião com um investidor e eu achei interessante porque a gente estava fazendo uma entrevista com um candidato e o candidato falou algumas coisas e eu entendi que ele era um pouco, não sabia o que queria. Aí o investidor olhou para mim e fez, e aí eu falei, você é indeciso, hein, rapaz? O que é que me garante se eu for te contratar, se você vai permanecer com a gente? Porque você é aquele cara que quem dá mais? Aí ele fez, não, agora eu estou com a mente formada, tal. Aí o investidor perguntou quanto é que ele ganhava, ele disse um valor, aí ele olhou para mim e fez, é pouco, né? Tem condições de ganhar mais. Ele fez, mas qual é o mercado? Aí o investidor falou assim, hoje o mercado, ele quer aquele que estuda. Aí eu falei, eu vou melhorar mais. Existe hoje dois tipos de mercado, do varejo, seja ele qual for. Tem um mercado daqueles que não estudam e tem gente ganhando mal pra caramba, que é uma grande maioria, e tem um outro mercado, que é o cara que estuda, que é o cara que busca. Esse ele tem valor. Você está vendo essa garrafa de água mineral aqui? No sinal ela vale 2. Mas a gente está no shopping sentado e tem a experiência, as informações, as pessoas boas que estão, Comodidade, a comodidade, o ambiente, conforto do tudo. ar, ela vale 8. É assim um conhecimento. Quando você se permite, você deixa de ter preço e passa a ter valor. Não é mais o patrão que lhe dá o preço. É você que diz Caramba. quanto você quer receber. Cara, isso é. E isso só faz a gente crescer quando você busca. Você só se liberta disso quando você se permite. Então, quando você faz isso, você consegue fazer a diferença na sua vida e transbordar para fazer a diferença na vida das pessoas, porque o financeiro muda, cara. Aí quando muda, tudo muda, né? Você me fez lembrar de uma situação agora que aconteceu essa semana aqui. Uma colaboradora, por algumas necessidades pessoais, ela quer ganhar mais. Pronto. Mas o que me chamou a atenção não é que ela chegou, expôs a situação, pediu desculpa por estar colocando isso na mesa, tal, mas enfim, eu entendo demais e é aquilo que você falou, a gente tem que cuidar de pessoas. E ela tem um problema Importante. de saúde na família, tal, e a gente ouviu a necessidade dela e ela disse algo que me chamou a atenção, que ela disse o seguinte: eu quero mais empresas, eu Cara, quero mais responsabilidade cara, para que eu possa ganhar mais. cara, cara, perfeito, Cara, tinha muito tempo que eu não tinha ouvido isso. perfeito, Muito perfeito, tempo. Então ela entendeu que, e eu sempre falo isso, ganha dinheiro quem assume responsabilidade. perfeito. Ganha dinheiro quem resolve problema. Problemas, perfeito. E as pessoas hoje em dia tá fugindo. Eu Exatamente. já tive situações de pessoas aqui que eu disse, fulano, eu quero lhe promover. Você vai ganhar mais, só que você vai passar a fazer isso e isso, e isso. A pessoa, eu não quero. E eu respeito, entendo, essa pessoa tá com a gente, continua com a gente, e eu respeito. E eu sei que a gente não vai conseguir montar uma equipe de 100% de pessoas que queiram Perfeito, perfeito. crescer, Mesmo que né? você queira, né? Sim, sim, e tá Mas tudo por causa certo. do livre-arbítrio, né? Mas o que eu acho que não é legal é que isso tá se tornando o comum, tá se tornando a grande maioria, como a gente falou no Perfeito. Tem início. crescido. E aí, isso de certa forma, muito, muito preocupante. Mas você falou muito na questão de estudos, de conhecimento. E me chamou a atenção a forma que você conduz, a forma que você sempre buscou isso. Sim. Você sente que você consegue replicar isso hoje para a equipe ou você tem uma dificuldade Não, nisso? eu consigo, cara. Graças a Deus. Um exemplo, quando eu cheguei no grupo, né? Antes de eu continuar naquela história, né? Que a galera tava na Sim, sim, miote, com medo sim. de. Voltando naquele assunto, Sim. que eu tava com medo de. Falei até. Ele corta aí, né? Ah, cara, desculpa eu lhe cortar, mas eu quero que você fale exatamente o que você estava falando antes. Perfeito, Da galera, da pandemia. pronto, da pandemia. Fala isso é muito forte. Então, assim, voltando, né, na pandemia, né, a gente estava numa loja e essa loja, o dono já tinha fechado a primeira loja e já estava decidido a fechar essa. E aí a galera ficou com medo e falou tudo aquilo, né? Como é que eu vou fazer e tal? Eu falei assim, não, fique tranquilo que vocês vão estar bem empregados e eu vou te dizer para você, chamei um funcionário nosso que ele disse que como é que ele ia fazer porque
o pai e a mãe não tinham condições e a família era toda desestruturada, que era só ele e Deus, e a família dele era a gente. Eu falei, não, tá empregado. Fique tranquilo. Você ganha quanto aquele? 1.600, 1.800. Eu falei, você vai ganhar sim. E ele falou, como? Como, meu patrão? Já lhe disseram? Eu falei, não, que você vai ganhar isso. É o mínimo. E aí, o funcionário vinha chegando, né, o Marquinhos, e ele fez assim, Marquinhos, olha, o Hélio está dizendo que a gente está empregado tal, e vai ganhar 5.000 reais. Como isso? Se o país está em crise, o mundo está em crise. A pandemia, eu falei, você crê? A fé. E isso, Você falou isso, profetizei, sabe? profetizou. Você não tinha Profetizei. proposta, Não, não tinha ninguém. Então não, você sabe? profetizou aquilo ali. Mas sabe aquela certeza sem tutubiar? Sim. Porque a fé é o fim fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza Fantástico, das fantástico, coisas que se fantástico, esperam. fantástico. Você não precisa palpar, sabe? Você não precisa ver para crer. Só creia e ela vem. E assim eu fiz. E o investidor estava à procura de alguns gestores no shopping. E eu costumo dizer, eu treino minha equipe assim, sabe? A política da boa vizinhança. Valorizar as pessoas. Mostrar às pessoas quem ela é para o mundo. Um bom dia, uma boa tarde, como é que você tá? Você tá bem? É o faxineiro. E eu sempre fui assim. E aí o cara foi na administração e falou assim, cara, eu queria um gerente para gerenciar minha Aramis, agora eu queria um cara diferente. E foi unânime, sabe? Ele fez, a galera falou o Hélio. Aí ele disse, pergunte pro pessoal da limpeza, você vai vendo alguns clientes saindo da loja, pergunte quem é o Hélio. E assim ele fez. E, cara, foi unânime, né? E aí ele conseguiu montar esse encontro para a gente conversar, e até então não disse nada para os meninos. Ele fez, e aí, eu vim até você porque eu tive boas informações. Eu estou impressionado porque como é que um cara, dos clientes ao pessoal da limpeza, da administração, todo mundo é unânime, o shopping todo grita o seu nome. Eu queria entender como é essa conexão. Eu falei, cara, é porque eu gosto de pessoas, eu aprendi que a gente tem que amar pessoas. Então, como é que você faz isso? Tratando-a bem. E, assim, as coisas fluem. Flui tanto porque você está vindo até a mim. E aí ele fez assim, aí, cara, eu tô com uma equipe formada e eu só queria você para liderar minha empresa. Eu falei, eu não vou agora porque eu tenho um investimento para fazer, eu quero abrir um negócio para mim, mas eu tenho uma equipe. Ele fez, aí não dá. Eu falei, então não vai. Aí ele fez assim, como não vai? Aí eu falei, ou minha equipe vai junto com a pessoa que eu indiquei para ser liderança, ou ninguém vai. Ele fez, caraca, mas eu já contratei, eu tenho que demitir. Eu falei, tem, demite, porque aí minha equipe vai. E aí, é, ele disse, eu posso pensar? Eu digo, pode. Aí eu cheguei para conversar com o Marquinhos, e o Marquinhos, rapaz, cara, é muita pressão. Eu falei, ei, chegou a hora, pô. Marquinhos era Ó, vendedor na Mioshi. isso, da Mioshi. Eu falei, ó, Marquinhos hoje, para quem está acompanhando e não conhece, é gerente da da Aramis. Aramis, isso. Então, assim, eu falei, agora chegou o momento. Sabe qual é a verdadeira essência da liderança? Ele treina um liderado e no momento certo ele se faz desnecessário para aquele que está lá cresça. Chegou a hora de eu me fazer desnecessário. Essa Cresça, frase é forte. cresça. Fantástico. Eu estou aqui. Eu só não vou estar no meio de vocês, mas na hora que você ligar a gente resolve. E cara, foi algumas batalhas porque eu não estava presente, mas sempre quando ele podia ele vinha até a mim e a gente conduzia da melhor forma. O investidor me ligava sempre. Rapaz, eu sei que você não está no grupo, mas como é que a gente faz para melhorar essa equipe? Eu falei, calma, eu vou falar com o Marquinhos, a gente vai melhorar isso. E por incrível que pareça, chegou um tempo que Marquinhos começou a evoluir de uma forma incrível, só que ainda a equipe estava meio bagunçada. Aí eu já tinha se passado 1 ano e 3 meses do meu empreendimento e, como todo ser humano, antes de tudo dar certo, primeiro você tem que fracassar. Deu até certo, mas eu fracassei na escolha. Eu falei, cara, eu não quero, não é isso que eu quero para mim. Eu quero o meu mercado do varejo, da área de moda. E de tanto eu clamar isso,
Depois Marquinhos me liga e fala que tô precisando de você. Isso no outubro, dia 22, eu não esqueço. Me marcou pra caramba, velho. De 2022. Ele fez, tô precisando que você venha me dar um suporte aqui. Porque a gente tem uma meta desafiadora e eu sei que só consigo entregar se você tiver. Eu achei muita humildade dele, sabe? Demais. Cara, E humildade e confiança, né? sabe? E assim, é importante a gente frisar isso da questão da humildade, porque ele, numa posição de gerente, Perfeito. ele não se sentiu Se vai descer, incomodado né? ou ponto de dizer Perfeito. assim, eu vou trazer uma pessoa e se essa pessoa tomar meu lugar? Perfeito, perfeito. Foi o cara que me treinou, né? Entende? Então aí quando ele disse isso, Foi o cara que o investidor foi atrás primeiro, né? perfeito, perfeito. E aí então eu falei, cara, eu topo. Porque antes disso, sabe? Antes disso, o próprio dono do ponto, que o cara era louco por dinheiro, sabe? Eu estava um dia encostado na minha loja, na porta, e estava conversando com Deus. Eu falei, Deus me perdoe, eu botei o senhor nessa enrascada, porque tudo eu direciono a ele. O senhor está aqui, eu sou seu funcionário, mas eu estou insatisfeito com essa empresa. Eu queria sair. Eu queria me Com o demitir seu negócio. com o meu negócio. Eu queria me demitir. Me demita. E aí, baixinho, né? Aí daqui a pouco o dono do ponto, né, comercial, passou e fez o Wellington. Eu falei, opa. Daqui a pouco ele volta e fala, campeão, tem uma coisa que tá entalada aqui. Eu falei, o que foi? Ele fez, cara, tu é muito inteligente. Eu não sei nem por que eu estou dizendo isso. Eu nem acredito em Deus, mas eu acho que é Deus falando. Aqui nesse lugar não. Olha que eu estou dizendo isso para você sair, E porque perdeu um aluguel. eu estou perdendo um aluguel e bom. Um cara que me paga em dia. Mas você tá perdido aqui. Você merece ganhar 15, 20 mil. Mas se essa semana aparecer para você um salário de 3.500, abraça. Porque movimento gera movimento. Você precisa sair daqui para ser visto. Cara, eu falei, Deus, tu é incrível. Eu olhei para ele e falei, cara, obrigado pelas palavras. Ele disse, não, eu tô doido, eu tô maluco. É Deus que tá me incomodando aqui. E isso, quando ele me disse, foi numa quarta-feira, na sexta, Marquinhos me liga. Cara, Deus já tinha preparado. sabe? É incrível quando você acredita e entrega na mão. Fantástico. E aí, eu disse, eu vou. Rapaz, Marquinhos é sério, não acredito, vou falar para o investidor. Rapaz, ele depois me retornou e disse, ele não está acreditando que você veio. Eu falei, não, eu vou. Eu não vou hoje, ou ele queria sábado, eu não vou no sábado, mas eu vou na segunda. Segunda às 10. Ele, pronto. Quando eu cheguei lá, o investidor já estava lá primeiro do que eu. Marquinhos não tinha nem chegado, eu tomei um susto. Ele fez, cara, eu vim primeiro porque eu queria saber se o fenômeno realmente vinha mesmo. Aí eu falei, cara, que é isso? Menos. Ele fez, não, cara, você não sabe o quanto eu tô feliz, eu tô em êxtase. Eu falei, mas estamos juntos. Aí Marquinhos veio, a gente conversou. E sabe qual é o melhor dessa história? É que eu sou um eterno consultor. Eu estava no nível aqui, né, de liderança, e eu tive que descer. Eu tive que começar do zero. E Marquinhos olhava para mim e dizia, porra, que coisa doida. Você me treinou e eu sou seu chefe. Eu falei, fique em paz. Não se preocupe. Vamos trabalhar. Você não quer ser ajudado? Aí o investidor disse, eu não sei nem como fazer, eu não posso tirar Marquinhos, mas eu vou pagar o mesmo salário de Marquinhos para você, porque, cara, você é o cabeça disso aqui. Aí eu falei, fique tranquilo. Aí quando foi para acontecer, quando começou o jogo, aí assim, é interessante isso, mesmo você sabendo a sua raiz. Marquinhos, você vai para as vendas, você vai ter que vender agora mesmo, ó. Cara, me deu um desespero tão grande, É mesmo. sabe? Foi. Porque a gente é muito tipo aquele modelo que, poxa, o que é que as pessoas vão pensar? Pô, eu cheguei aqui, tive que Sim, descer, sim, sabe? sim, sim. Naquele momento faltou maturidade, eu fui pro banheiro, fechei a porta e fui chorar. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para isso, sabe? Aquela indignação. Eu falei, vou embora agora. Eu nunca disse isso para ninguém, estou dizendo agora. Abri a porta, aí aquela voz. Acredite quem quiser acreditar. Claro. Volte. Aqui é um processo. Eu parei, enxuguei as lágrimas
e siga em frente. E vá fazer o que é para ser feito. Eu parei, fui me acalmando, depois tomei uma água. Eu falei, é verdade. Mas uma coisa eu vou dizer ao senhor. Eu vou pedir para me tirar do grupo da liderança, que eu não sou líder aqui. Ó, cara, a- aquele momento de imaturo. Sim. Aí chamei Matheus e disse, me tira do grupo. Eu não sou líder aqui. A minha base é consultor, então, o que é isso? Que é isso? Que é isso, neguinho? Mestre, peraí. Eu falei, não, 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 pode me tirar, por favor. Ele disse, eu vou deixar. Eu falei, tá bom. Aí veio o segundo desafio. O investidor chegou e fez, cara, chamou o Marquinhos e fez, o Wesley está afastado das vendas há muito tempo. Eu tirei a menina para promovi, mas ela tinha um mail de cliente muito bom e ela era uma consultora que me entregava 50% das vendas. Eu era quase 2 anos afastado. Será que ele vai entregar? De verdade, né? Na Sim, logística. sim, sim. Aí Marquinhos chegou e teve essa conversa, depois veio para mim e fez, rapaz, o homem não tá acreditando em você não. Eu falei, caraca, tô entendendo, Deus, o que é que o senhor quer. Eu falei, vou ter que dar uma estudada aqui, mapear todo mundo. Aí comecei a estudar, mapeei todo mundo, eu vi quem era que estava. Porque é muito incrível isso. Você tem que estar sempre estudando, estar sempre atento. E isso Depois. serve para concorrência, né? Eu mapeei, eu falei, pô, os meninos hoje são meus concorrentes. Então o que é que eu tenho que fazer para ser diferente? E aí fui bolando uma estratégia. Eu fui vendo o déficit de cada um. Eu falei, eu preciso entregar esse resultado para que isso aconteça e ele faça entender que ele não deu um tiro no pé. Ele está fazendo a coisa certa. Primeiro mês, aí Marquinhos falou, a gente tem uma meta assim, a gente consegue entregar. Eu falei, dá mais. Um exemplo, tá? Sim. 100. Eu falei, a gente entrega 300, cara. Ele, putz, como assim, cara? Eu falei, fé. Fé, irmão. O que é que a gente tem que fazer? Fazer a galera acreditar que a gente pode e já está entregue. O princípio da unidade, irmão. Fazer a galera comprar a nossa ideia. Nós não somos consultores, vamos vender nossa ideia para a galera e a galera compra. Cara, praticamente que triplicamos as vendas em novembro. Que massa, né? E ele fez, o que é isso? A galera já estava numa calmaria, todo mundo já estava bem entrosado, todo mundo se respeitando. Sim. Eu consegui trazer isso. Dezembro, outra meta. Triplicamos. Terminou dezembro, chegou janeiro. Aí, Marquinhos, cara, neguinho, tô impressionado. Cara, aprendi tanta coisa com você. Eu achei que eu já tinha aprendido tudo. Eu falei, eu também. Aí ele fez, e agora? Você vai para onde? Eu falei, eu tô com uma proposta. Só tô esperando o investidor sentar comigo. E aí, assim, eu tomo meu rumo. Ele fez, rapaz, ele vai conversar com você. Aí ele me chamou e fez, e aí? Tem alguma proposta em vista? Eu falei, eu tenho. Aí ele fez, cara, eu não consigo encaixar você em nenhuma loja das lojas minhas, a não ser, eu não sei. Aí daqui a pouco ele disse, não, vamos fazer o seguinte, segura aí uma semana. Eu falei, tá bom, seguro. Na semana seguinte ele veio e fez, eu tô ficando um pouco assoberbado e eu pretendo, assim, eu só tenho 4 lojas, mas já tá me tomando o fôlego. Você não quer supervisionar, não? Eu falei, cara, Deus me trouxe aqui e se você não me fizesse essa proposta, eu ia para outra. Mas meu coração está aqui. E eu costumo, isso é bíblico, sabe? Eu não lembro mais o versículo no capítulo, mas ele diz assim, que ali onde está o seu coração está o seu tesouro. Aí os coach vai e gourmetiza dizendo assim, ali onde está o seu tempo estará o seu resultado. Onde seu tempo está focado, o resultado vem. Perfeito. Então, eu me sentia bem ali, eu falei assim, eu vou, eu quero. Ele fez, vamos acertar quanto você quer receber? Aí eu disse um valor, ele fez, cara, eu não posso pagar ainda. Eu só posso lhe pagar X. Eu falei, se você quiser, você me paga até menos. Aí ele fez, como assim? Eu falei, você não conhece o meu trabalho ainda. Só deixa eu trabalhar, você vai ter muitas lojas, cara. Ele fez, rapaz, eu não tinha isso na minha cabeça não, mas será? Eu falei, só deixa eu trabalhar. Você não estava prestando. Quantas lojas ele tinha? Ele só tinha 4. E hoje? Vai para 21 ou 22, porque eu acho que ele abriu outra agora. Quanto tempo?
Eu tenho 3 anos lá. Fantástico o resultado. Ele vai fazer. Eu tenho 3 anos. Ele vai fazer 5 agora. Fantástico, Sabe? fantástico. E aí, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma avassaladora, irmão. Que assim, é, um dia ele chegou pra mim e fez: Eu queria falar com você. Eu falei: Diz. Ele fez: Cara, não diz isso pra ninguém, não. Mas eu pedi a Deus pra Deus lhe trazer aqui pra mim. E eu tô muito feliz por isso. Porque as coisas estão acontecendo de uma forma incrível. Eu falei, eu achei muito humildade isso dele, Sim, sabe? sim, Aí eu sim, falei, ô sim. irmão, tamo junto. Ele fez, e com certeza, até a morte. Então, assim, eu já sou um cara que gosta de estudar, gosto de desafio. E as lojas foram crescendo numa proporção que eu precisei me adaptar a isso. E eu consegui entender, sabe? Isso é uma chave grande. É que quando você cuida de pessoas e mostra o valor que ela tem, irmão, resultado, você não se preocupa não, porque ela dá o sangue por você. Verdade. Porque todas as vezes que ela pensar em desistir, ela vai dizer que isso está no subconsciente, tá? É como se fosse um presente que você dá, como eu te falei no início. Eu não posso decepcionar Francisco Júnior, porque o cara que no momento que eu mais preciso, ele tá ali. Ele já bolou a estratégia, eu tenho que seguir. Por mais que eu não acredite, mas eu tenho que acreditar na. Eu não acredito em mim, mas eu tenho que acreditar na ideia dele. E se eu não acredito em mim, mas acreditando na ideia dele, eu entrego o resultado. Porque não é fé? Então o que é que tem acontecido? O que é que eu tenho feito? Como você me perguntou com as pessoas. Eu tenho feito ela entender que elas são importantes para mim. Eu tenho feito elas entenderem que sem elas eu poderia ser o cara mais top do mundo. Mas um sonho que se sonha só é só um sonho. É igual aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. A gente precisa das pessoas. E como é que a gente faz isso? A gente cuida, pô. Eu li o livro O Monge Executivo, achei massa, sabe? Porque ele fala muito dessa coisa de ser altruísta, de se sentir bem, de cuidar do próximo. Porque é interessante, pô. Eu costumo dizer assim, eu até brinco, é um efeito manada, porque você cuida e você acha que aquela pessoa ela não vai retribuir da forma como você imagina, ou até vai. Mas quando vem de uma forma avassaladora que você fala, caraca, eu só queria um pouquinho. Tudo isso, cara, meu Deus, sabe? E aí você, quando você para você fazer uma introspecção de tudo aquilo, que você vai estudar a história pregressa do que você fez para aquela pessoa, aí você fala, caraca, tá tudo no subconsciente. Você nem precisa cobrar. Então, eu tenho um dos consultores hoje que, assim, em dezembro, ele falou assim, você quer quanto? Eu falei, eu quero X. Um valor de qualquer loja do comércio aqui, que mantém todo um custo. Só esse consultor ele vendeu para mim. Cara, e aí eu perguntei ele, por que que você fez isso? Ele fez, eu devo tudo a você. Falei, sério? Ele fez, meu patrão, eu sou quem eu sou e estou onde estou pelo seu cuidar. Você nunca me deixa na mão. Você acha que eu ia te deixar na mão? É? Eu tô cansado, eu tô acabado, mas eu precisava te honrar. Então, o segredo está, e todos os resultados estão nas pessoas. Cuide bem delas e não se preocupe, que ela vai dar o melhor para você. Rapaz, acho que esse foi o episódio talvez que eu menos falei, porque eu tô aqui só ouvindo e aprendendo, assim, foi um bate-papo que eu acho que a gente já tá aqui fechando uma hora e acho que a gente passaria a noite inteira aqui trocando ideia, porque assim, é muito enriquecedor e muito admirável, Elton, a forma que você enxerga, né, o profissionalismo que você atua. Você tem aquilo que a gente preza muito hoje em dia e dificilmente a gente enxerga nas pessoas. Você tem a inteligência técnica, que você busca esse conhecimento desde cedo. Você tem uma inteligência emocional para lidar com as pessoas, que é desafiador pra caramba. Muito. Você tem uma inteligência espiritual, cara. Então, tudo que você faz é pautado, né, com base nesses pilares. E isso só fortalece, só mostra o porquê do sucesso que vocês estão vivendo. E eu tenho acompanhado de perto, desde a época da Miyoshi, né, o seu trabalho, o de Marquinhos, que é um cara fantástico, que Incrível. cresceu demais assim Incrível. também.
E não só vocês, mas toda a equipe hoje que vocês têm. Eu sou cliente da Aramis e eu acho assim fantástico a forma que vocês trabalham, a forma que vocês tratam dos clientes. E assim, a sexta-feira tem o happy hour lá, que já é famoso. E a gente sempre tá lá marcando presença, e aí tem gente que chega pra mim e diz, rapaz, toda semana tu compra. Eu digo, não. É Eu a digo, eu vou lá na experiência, né? sexta só bater resenha, eu vou lá na É, sexta só trocar experiência, a só experiência. conversar, só ter esse bate-papo, só encontrar os amigos, porque eles fazem questão que eu vá. Perfeito, Eu perfeito. lembro que quando vocês começaram com isso, eu disse, cara, mas eu não tô. Vem aqui na sexta, bicho, eu não tô precisando de nada, não. Depois vai. Cara, eu não Desliga. quero que você compre. Perfeito. Eu quero que você venha aqui só. E nenhuma vez, às sextas-feiras, eu chego lá e nenhum vendedor me aborda querendo vender. Porque eles respeitam o momento, o espaço, ele sabe que tá ali. Se eu procurar, claro, aí ele vai, né, Perfeito. fazer o trabalho dele. Pronto. Ativou o gatilho, já foi. Isso, mas chegou a sexta-feira, ele sabe que a gente tá ali pra resenha e é um momento de descontração e assim, é bom demais, a gente faz network, a gente conhece outras pessoas, é fantástico, é E cada fantástico. um tem uma experiência diferente lá, né, no Totalmente, sentido das pessoas, totalmente. mas existe um princípio só, que eu sempre eu prezo, né, que é o da unidade. Todos, sem exceção, eu fico muito feliz com isso, se sentem valorizados como pessoas. Isso. Se eu tiver lá e alguém precisar de alguma coisa para servir, eu vou servir. Marquinhos vai servir. Perfeito. Todo mundo. Não tem ninguém melhor e nem maior. Todo mundo é igual ali. Perfeito. E a gente serve com prazer. Então, assim, sabe, para mim isso não tem preço. Eu estou ouvindo de você agora e capitão, né? Capitão. Ele fala assim, cara, eu nunca fui tão bem atendido e nunca tive uma experiência como essa de valorização como pessoa, sabe? Aqui eu me sinto bem, aqui é minha casa, é meu aconchego. Eu fico doente quando eu Capitão não se venho. sente tão bem que leva violão pra tocar lá na sexta-feira, né? Pronto, perfeito. A gente faz uma serenata É lá, né? verdade, é verdade. Então, assim, isso, essa coisa de cuidar de pessoas, sabe? Eu me preocupo muito e cobro muito, sabe? Da galera, da equipe. Porque, assim, as pessoas que vão lá hoje, ou alguém que não é alguma coisa, mas a gente sabe que a maioria que está começando, esse cara pode ser alguém no futuro e a árvore que vai lhe dar frutos amanhã. Perfeito. Então você não sabe quem é o Elton hoje, né? Um cara que está começando agora uma carreira, mas amanhã ele pode ser um cara referência do mercado. Sim. E por causa daquela conexão lá na Aramis, aquele cafezinho, aquela cervejinha, aquele petisco que a gente bateu ali, e aquele papo, gerou uma conexão que, cara, eu tô com grandes empresas aí diferenciadas e algumas pessoas estão me perguntando sobre um contador diferenciado. E, poxa, eu lembrei que Francisco Júnior da Controller é um cara incrível. Ele não é só números, ele também entende de pessoas. Eu quero esse cara. Porque é o que move o mundo, pô. Ó, é interessante que eu, conversando com o Marquinhos, o meu gestor, outro dia, eu falei assim, Marquinhos, você já colocou a lupa em relação às pessoas? Ele fez, como assim? Eu falei, ainda não? O mundo é carente de um bom dia, de uma boa tarde. Como é que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E isso nos conecta às pessoas, tanto de boa índole como de ruins. Mas aquelas você também pode mudar. E como é que você faz isso? Valoriza. Então, o mercado do empreendedorismo ele veio para fazer a diferença mesmo e manter o mundo. Mas quando você entende que o mundo é carente, você pega uma chave muito grande, sabe? E abre portões. Porque você começa a entender que o jogo começa nas pessoas, cara. O jogo começa e termina nas pessoas. Começa e termina. E se você entende que você tem que cuidar, não tem negócio difícil. Meu amigo, É. o que você tem trazido coisas, assim, fantásticas. Admiro demais o seu trabalho e cada vez que a gente senta para conversar,
Tem uma vez que a gente sentou aqui, eu disse, cara, você Cara, tá saindo daqui, eu já lhe admirava e tô admirando mais ainda, e hoje também não tem sido gratidão, diferente. gratidão. É uma pena que a gente já tá batendo o tempo aí, se Pronto. deixar a gente passa a Não, noite toda, perfeito. mas tem que terminar, né? Perfeito. Mas eu queria, pra gente fechar, cara, olhando essa câmera aqui e deixa uma mensagem para as pessoas, para empreendedores. Qual é no seu ponto de vista, o principal pilar, assim, vamos dizer assim? O que é que você, qual é a mensagem que você deixaria? Imagine que isso aqui todo mundo vai te ver agora. O que é que você falaria para essas pessoas agora? Eu tenho uma frase que eu acho ela muito incrível e eu utilizo muito nas minhas reuniões. Essa frase é de William Shakespeare, mas eu aplico isso e, assim, eu tenho replicado e tem dado certo. Ela fala assim que as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Isso resume tudo. O medo demais faz você perder grandes oportunidades. A dúvida em excesso faz você não sair do lugar. E se não tiver coragem de tentar, você nem começa. Fechou com chave de ouro. Cara, eu falei pouco hoje. Ô, irmão. E eu fiquei aqui aprendendo muito. Quero lhe agradecer, assim, Cara, de coração, por ter aceitado, por ter trazido esse conteúdo riquíssimo pra gente. Quero lhe parabenizar por todos os resultados, por todo o trabalho fantástico que você está fazendo. E tenho certeza que você é uma referência. E, enfim, a gente está aqui. Vamos degustar isso aqui agora que não é enfeite, né? vamos, Vamos vamos. esperando. Depois do bate-papo a Cara, gente vai comer, mas é, eu acho que o principal alimento eu já tive hoje, que foi o conhecimento. cara, eu Gratidão, aprendi também. Ei, irmão. muito obrigado É, e tamo junto. tamo junto. Vamos cuidar das pessoas para as pessoas cuidarem dos nossos negócios, né? Perfeito, Fazer as coisas acontecerem e se tornar extraordinário. perfeito. E o extraordinário só vem mesmo através de pessoas mesmo. Pessoas começam, pessoas terminam. Acabou. Exatamente. A gente entendeu isso. Um dia já cortou aqui, não foi? Ainda não. É, Tá valendo é. ainda. Um dia o investidor chegou para mim e fez assim: tinha 4 lojas, uma dessas no shopping. Ele fez: eu não consigo entender porque tal loja não entrega o resultado. Eu falei: vamos lá. Eu vou fazer uma reunião com a gestão. Eu falei: beleza. Aí ele fez. Do jeito dele, ele cobrou. Eu falei: pô, tá errado. Chamei ele e falei: não é assim. Ele fez: e é como? Eu falei: deixa eu trabalhar. Você quer resultado? Pronto. Comecei a cuidar da pessoa. Teve um trabalho um pouco, porque a pessoa tinha um pouco de dificuldade de aprendizado, mas eu entendi que foi toda uma vida assim, né? Foi cultural. Eu falei, para você quebrar uma cultura requer tempo e tem muito trabalho, e às vezes você nem consegue. Mas eu acreditava muito. E hoje é uma das lojas que nos entrega um resultado, cara, excepcional, sabe? Fantástico. Porque você foi Eu lá e aplicou a fórmulazinha, a fórmula mágica. Perfeito. Outro dia eu sentado com ele, ele falou assim: das minhas gestões, eu tenho muitas lojas, mas eu tenho 2 pessoas que têm crescido muito no grupo, 2 gestores. Eu falei: quem? Marquinhos, né? E aí eu vou citar o nome, que é a Patrícia. Eu fiz: cara, que massa, hein? Você só comparava ela com força, né, tal. Aí ele fez: mas ela evoluiu muito, incrível, incrível. Eu falei: que bom, gratidão pelo reconhecimento. Porque era uma pessoa que de verdade você já é uma pessoa mais velha, tá? E aí tem aquele ditado que o pessoal usa muito, que o pessoal mais velho não aprende mais. Só que eu acreditava incrivelmente. E hoje é uma referência boa, cara. Fantástico. Fora as outras lojas que têm crescido de uma forma avassaladora. Mas o segredo tá onde? As pessoas. Cara, a pessoa começa, a pessoa termina. Se você cuida, acabou. É, meu amigo, eu espero que
Eu deveria ter dito isso no início. Ó. Esse é um podcast para você assistir com um caderninho e uma caneta na mão para ir Ô, anotando os cara, pontos, cara. E aí, assim, rapaz. espero de verdade que as pessoas entendam, que as pessoas apliquem isso. Isso. Porque resultado é método, Perfeito. é rotina, é constância, Perfeito. né? É multiplicação. É, Então não adianta a gente querer achar que vai ter resultado sem seguir ali, sem ter disciplina, é, né? é isso. Assim, eu digo muito. Eu tenho uma outra frase que eu acho interessante que é de Henry Ford. Ele diz assim que quando você entende que você está sempre pronto, mas nunca terminado, cara, você entende que Sempre tem uma espaço para constância, mais. uma eterna constância de aprendizado. Eu estou pronto, mas nunca terminado. Eu não entendo essa área, mas me ensine que eu aprendo, tá? Então é muito importante você entender isso. Quando você entende isso, cara, as coisas acontecem em sua volta de uma forma extraordinária, porque é se permitir. E o que eu tenho feito é me permitir, sabe? E aí, assim, às vezes, por exemplo, como você me perguntou, Wellington, por que Wellington? Ativou aqui É, quando você perguntou, Wellington, você tem dificuldade de treinar uma equipe? Te digo para você que hoje eu já tive no início, mas hoje eu não tenho porque eu amo pessoas. E tem outra frase que eu acho incrível porque eu brinco com os meninos que a gente tem que ser muito leão. O leão, ele não é o maior da selva, não é o mais bonito e nem o mais forte, mas ele é 80% atitude. Ele entende que todas as vezes que ele vê um animal maior do que ele enxerga comida, ele não enxerga obstáculo. Então, tem uma frase que eu acho interessante que diz assim, que quando um exército de ovelha é liderado por um leão, ela vence um exército de leão liderado por uma ovelha. Cara, Show. e isso eu costumo dizer que é mindset, mente configurada. Você vai configurar sua mente ao quê? Ao fracasso? Se for, meu irmão, eu não tenho dúvida que vai fracassar. Agora, você configurou o quê? Ao sucesso? Pronto. Você sabe que o processo vai existir, mas você vai chegar ao propósito. Porque processo sem propósito não tem resultado. Não tem resultado. Fantástico. É. É isso. Espero que vocês consumam bastante esse conteúdo, porque eu aqui tirei vários insights, aprendi muito, cara. Obrigado mais uma vez. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Tenho certeza que Amém, cara. essa mensagem vai chegar para muitas pessoas e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Perfeito. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. E tamo junto. Estou aqui. Na hora que precisar, é só falar. Você é um cara que eu não posso negar. Valeu, meu irmão. Valeu, Mais uma meu irmão. vez. Grato.